Vivemos em um mundo construído sobre transações. É uma lógica tão profundamente enraizada em nós que parece fazer parte da nossa própria natureza. Quem trabalha, recebe. Quem se dedica, colhe frutos. Quem erra, paga o preço. Estamos tão condicionados a esse sistema de merecimento que, quando nos aproximamos de Deus, instintivamente tentamos usar a mesma moeda de troca. Passamos anos inteiros acumulando pontos imaginários de bom comportamento, na esperança de que, ao final do dia, o saldo positivo na nossa conta moral seja suficiente para comprar a paz que tanto buscamos. A vida se torna uma tentativa interminável de escalar uma montanha íngreme feita de regras, expectativas sociais, cobranças religiosas e padrões impossíveis de perfeição. Acreditamos que lá no topo é onde a aprovação de Deus finalmente nos espera. Mas o problema cruel dessa montanha é que quanto mais alto você sobe, mais claramente percebe que o cume nunca chega. O ar vai ficando rarefeito, as forças vão se esgotando e a culpa se transforma em uma pedra amarrada ao pescoço que insiste em te arrastar para baixo. Você se esforça mais, cai mais e a montanha parece crescer junto com o seu cansaço. É nesse ponto de exaustão que o coração da Bíblia revela uma palavra que destrói por completo qualquer lógica comercial ou moral humana. Uma palavra que soa como escândalo para quem se considera justo e como bálsamo para quem está partido por dentro. Essa palavra é graça, e hoje vamos mergulhar fundo nela, descobrindo por que a graça não é um prêmio reservado para quem consegue chegar ao topo, mas sim a mão que desce até o abismo mais profundo quando você já não tem forças nem para pedir ajuda. Para compreender a graça em toda a sua profundidade, precisamos voltar às suas raízes mais antigas. No Antigo Testamento, a principal palavra hebraica usada para expressar esse conceito é chen. O significado original dessa palavra é fascinante e revelador. Ela descreve o favor voluntário, a inclinação espontânea de alguém que está em posição superior em direção a alguém que está abaixo. Imagine um rei sentado em seu trono. Do ponto de vista legal e protocolar, esse rei não tem absolutamente nenhuma obrigação com o mendigo que está do lado de fora dos portões do palácio. Se esse rei decide se levantar, atravessar o pátio e oferecer ajuda àquele homem, esse gesto é shen. É uma decisão completamente livre que nasce do caráter do rei, não dos méritos do mendigo. O mendigo não fez nada para merecer aquela atenção. O rei simplesmente escolheu se mover. Essa imagem nos ensina algo absolutamente essencial. A graça não começa com o que fazemos. Ela começa com quem Deus é. Na mentalidade bíblica, a graça jamais foi algo que se comprava com religiosidade ou bom comportamento. Era o ato soberano de um Criador que escolhia, movido por amor puro e imerecido, descer até o nível da criação ferida. Não é uma negociação, é uma inclinação. É Deus se movendo em direção a você antes mesmo que você dê o primeiro passo na direção dele. Quando chegamos ao Novo Testamento, esse conceito explode em riqueza de significado com a palavra grega charis. Os escritores bíblicos pegaram essa palavra do vocabulário cotidiano, das praças públicas e mercados, onde ela descrevia um presente que gera alegria em quem o recebe. Mas foi o apóstolo Paulo, um homem que viveu na própria pele, a diferença brutal entre existir sob o peso da lei religiosa e existir sob a liberdade do perdão, quem deu a essa palavra uma dimensão completamente nova. Para Paulo, a charis é o favor absolutamente imerecido de Deus, revelado e encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E é aqui que a teologia começa a desafiar com força a nossa mente orgulhosa e calculista. A Bíblia afirma com clareza que a graça é um presente. E, por definição, um presente não pode ser conquistado. Se você o conquista, ele deixa de ser um presente e se torna um salário.
Se você o merece pelo seu esforço e disciplina, ele se torna um prêmio. Mas quando alguém te dá algo precisamente no momento em que o único que você realmente merecia era o oposto disso, isso, e somente isso, é graça. Paulo é enfático. Se a salvação fosse resultado de obras humanas, ela já não seria mais graça, porque o mérito pessoal anularia completamente a generosidade divina. Com frequência, as palavras justiça, misericórdia e graça são usadas como se fossem sinônimos ou variações da mesma ideia. Mas entender a diferença real entre elas muda absolutamente tudo na sua vida espiritual e no modo como você enxerga a Deus. Imagine que você está diante de um tribunal, sendo julgado por uma falta grave que cometeu. Justiça significa receber exatamente o que você merece. O castigo justo, proporcional e legalmente correto pelo seu erro. A justiça paga a dívida. Misericórdia significa não receber o castigo que você merecia. É quando o juiz decide, por alguma razão, suspender a sentença e permitir que você saia do tribunal sem ser punido. A misericórdia retira um peso enorme dos seus ombros. Mas a graça vai para um lugar que nenhuma outra palavra alcança. Graça é o juiz, não apenas te absolver da sentença, mas tirar a toga, descer do estrado, pagar pessoalmente a sua fiança, te levar para a casa dele, te apresentar à família e te adotar legalmente como filho, transferindo para você todos os direitos, toda a herança e todo o nome que pertenciam a ele. A justiça te julga, a misericórdia te liberta, mas somente a graça te faz família. Essa distinção é a razão pela qual a religião costuma ser tão exaustiva, enquanto o evangelho genuíno é tão libertador. A religião diz, obedeça para ser aceito. O evangelho diz, você já é aceito por graça e é por isso que você obedece, não para conquistar aceitação, mas como expressão de amor e gratidão. Não existe ilustração mais poderosa e mais humana desse intercâmbio do que a história que o próprio Jesus narrou sobre o filho pródigo. Aquele jovem pegou a herança do pai antes da hora, saiu pelo mundo e desperdiçou tudo em uma vida de excessos e descuido. Quando ficou sem absolutamente nada, humilhado e com fome, voltou para casa com um discurso cuidadosamente elaborado. Ele não esperava graça. Ele nem mesmo sonhava com misericórdia plena. Tudo o que planejava pedir era um emprego. Pai, eu já não mereço ser chamado de filho. Me trata como um dos teus empregados. Ele estava se preparando para reentrar no sistema de transações, para trabalhar como servo e ir quitando a dívida moral aos poucos, parcela por parcela. Mas o pai respondeu com o gesto de graça mais escandaloso de toda a literatura universal. Não colocou o filho em um período de prova. Não elaborou um plano de pagamento. Não exigiu explicações detalhadas. Quando ainda estava longe, o pai correu em direção a ele, o abraçou, mandou trazer o melhor anel da casa, ordenou que preparassem uma festa e declarou que o filho que estava perdido havia sido encontrado. O filho chegou buscando um contrato de trabalho humilhante. O pai devolveu a ele algo que nenhum trabalho poderia comprar de volta: a identidade de filho. Isso é a graça. É Deus te devolvendo o que você jamais poderia reconquistar por esforço próprio, nem com 1000 vidas de impecável conduta moral. É nesse ponto que surge a pergunta que muitos fazem com um misto de curiosidade e desconforto. Se a graça é gratuita e o perdão já está garantido, então posso viver como quiser? Posso continuar errando deliberadamente para que a graça apareça com mais intensidade? Esse é o mal-entendido mais perigoso e mais recorrente sobre o tema. A graça não é uma autorização para viver sem responsabilidade. Ela é o combustível mais poderoso que existe para transformar uma vida de dentro para fora, de forma genuína e duradoura. Ninguém se empenha mais em agradar alguém do que aquele que se sabe amado de forma incondicional e imerecida.
Quando você obedece a Deus, movido pelo medo do castigo, você age como um escravo que faz o mínimo necessário para não apanhar. Mas quando você obedece porque compreendeu, no nível mais profundo do seu ser, que o Criador do universo deu a própria vida por você em um momento em que você não tinha absolutamente nada a oferecer em troca, então a sua obediência deixa de ser uma obrigação pesada e se torna uma resposta natural nascida do coração. A graça é a única força com poder suficiente para derreter um coração endurecido por anos de mágoa, decepção e religiosidade vazia. As leis podem até modificar comportamentos externos, mas somente a graça tem o poder de transformar os desejos mais profundos do interior de uma pessoa. E há ainda uma dimensão da graça que muitas vezes é esquecida. A graça não é apenas algo que recebemos de Deus para uso pessoal. Ela precisa fluir através de nós em direção às pessoas ao nosso redor. Aquele que verdadeiramente foi tocado e transformado pela graça de Deus não consegue continuar sendo uma pessoa legalista, rígida e implacável com os erros dos outros. Se fomos perdoados de uma dívida absolutamente impagável, como poderíamos nos recusar a perdoar as pequenas dívidas daqueles que vivem ao nosso lado? A graça tem o poder de revolucionar não apenas a relação que temos com Deus, mas cada relacionamento humano da nossa vida, nos tornando pessoas capazes de estender o mesmo favor imerecido que nós mesmos recebemos a cada novo dia que amanhecemos. A graça é, em última análise, o maior escândalo do universo. É Deus escolhendo o seu resgate acima do direito legítimo que tinha de te julgar. É Jesus na cruz, tomando sobre si a justiça que nos cabia, para que nós pudéssemos receber a graça que pertencia a Ele. É um intercâmbio que nenhuma mente humana teria a ousadia de imaginar ou propor. Se hoje você sente que não é suficiente, que falhou vezes demais para merecer um recomeço, que a distância entre quem você é e quem deveria ser é grande demais para ser atravessada, então saiba que você está exatamente no lugar certo para receber a graça. Porque a graça não procura as mãos cheias de realizações. Ela só pode ser verdadeiramente recebida por mãos que reconhecem honestamente que estão vazias. Antes de você ir, gostaríamos de te ouvir. Em que momento da sua vida você sentiu que a graça de Deus te alcançou quando você já não tinha mais forças? Como esse encontro transformou a forma como você enxerga a Deus e a si mesmo? Compartilhe a sua história nos comentários. Ler o que você viveu não apenas nos fortalece como comunidade, mas pode ser exatamente o alento que outra pessoa precisa encontrar hoje. Se esse conteúdo trouxe luz e clareza para o seu caminho, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja carregando um peso que não precisa mais ser carregado. Ninguém deveria continuar vivendo sob a tirania do mérito quando o presente já foi entregue e está esperando para ser recebido.